Muito bem, Vargas, tudo bom? Como é que você tá? E aí, Gabas, beleza? Belezinha, ótimo. Obrigado por ter aceitado o convite aí. Eu que agradeço o convite para vir bater um papo, para a gente poder lembrar um pouquinho como que foi o seu percurso Sim. até o caminho da fé. Já recuperou? Já descansou? Já recuperei. Pra você ter uma ideia, o que eu mais demorei pra recuperar foi hidratação. No terceiro pro quarto dia, ficamos num lugar que não tinha água fácil, e daí para comprar ou para consumir, não tinha bebedouro e tal. Aí eu bebi menos, e no terceiro dia já senti que tava um pouco menos água, aí fui bebendo durante o dia. E no quarto dia já senti realmente totalmente seco os lábios, né? E daí fiquei uns 4, 5 dias até recuperar essa hidratação aí. Eu acabei na quarta, né? Na sexta-feira já tava fazendo um giro leve, né? Z1, Z2 aí de speed, com mais amigos também que fizeram o Caminho da Fé. E praticamente já tava com as pernas zeradas, já podia encarar alguma outra coisa. Em janeiro eu comecei falando contigo, queria fechar contigo um pacote de assessoria, de treinamento de ciclismo, porque eu tinha alguns alvos assim para esse ano, né? Primeiro, nunca tinha treinado com assessoria, então os meus treinamentos era tudo fonte, vozes da minha cabeça, ou no caso, vozes do Garmin, né? O que o Garmin me dava de dicas e tudo, eu tinha potencímetro, então eu treinei por aqueles treinos do Garmin mesmo, de chegar ali e dizer assim, eu quero me preparar para um Gran Fondo daqui a 3 meses. E o Garmin construía os blocos de treinamento, e foi assim que eu treinava durante uns 2 anos com o pé de vela, com um potencímetro no pé de vela, né? E era legal e tal, né? Então eu te procurei, conversamos e fechamos uma assessoria aí. O meu objetivo principal era dois, era o Letap, que não deu muito certo, mas acabou se desdobrando muito para o Caminho da Fé, e o Caminho da Fé que foi agora, faz uma semana que eu fiz o Caminho da Fé, de 18 a 21 de maio. Então me diz aí, do seu ponto de treinador, pegou o Gabas, um cara noob, zero, nunca tinha treinado assim com assessoria, como é que foi para você? Você passou treinamentos diferentes do que era para outros, treinamento de base e tudo mais, como é que foi esse Sim, início? o seu caso, na verdade, você não vinha tão cru, né? Você já tinha um conhecimento, uma experiência razoavelmente grandes, né? Por exemplo, a parte de nutrição, né? Muito antes da gente começar o nosso trabalho juntos, você já estava super ciente em relação às demandas de nutrição durante uma atividade, né? Você tem aí no, no comum, você tem aqueles vídeos, por exemplo, ensinando a fazer gel caseiro, né? Então isso é uma coisa que me deixava muito tranquilo. Eu sei que em relação ao equipamento, em relação ao local, né, o objetivo, que era o Caminho da Fé, você já tinha uma experiência, você já conhecia alguma coisa. A gente já tinha treinado junto, a gente já tinha feito alguns pedais junto, então eu sei que você trazia uma bagagem e que era, assim, segura até pelo tempo que a gente tinha em relação ao objetivo. A gente começou a conversar, na verdade, se eu me lembro bem, foi em novembro, né, eu te dei algumas orientações para dezembro, você começar a construir um pouco mais de volume. E o que que eu tinha de informações no começo? Bom, eu quero falar isso aqui pensando até, não só relatar o seu caso, mas também pensar em quem vai assistir isso, que, gostaria talvez de treinar ou tá treinando para algumas coisa, ou até para alguém que gostaria de saber, né, tem curiosidade de saber como que é o trabalho, sob orientação, né, de um profissional. Então, assim, lá no começo, o que que eu fiz? Eu juntei as informações, né. Quem é você? De onde que você vem? O que que você faz? O que que você pode fazer? O que que a sua rotina permite? Os seus locais de treino, né. O que que são as demandas que você já apresentava, que já eram claras no começo, e qual que são os seus objetivos. Então, para onde que a gente está indo, né. O caminho da fé. Vamos começar um pouquinho de trás para frente. O que que era o seu objetivo? Era cumprir o caminho da fé em 4 dias, né. Não tinha nenhum caráter de competição, de superação de tempo, então, assim, a performance pura, né, ela não era muito uma preocupação, é só, assim, a própria, Mera sobrevivência, dar conta. as dificuldades do percurso e da duração, das subidas, da sequência de dias, né.
Embora tinha também os Bike Series, que você fez pelo caminho, e eventuais outros eventos e provas, os treinos duros com a galera, então também a gente tinha um caráter de performance, de olha, vamos andar forte, vamos andar rápido, se não no caminho da fé, em outras situações, né. E você queria fazer de gravel, né. O que que isso implica? Nesse caso especificamente, não implicava muito no treinamento, além da questão dos simulados e de estar fazendo treinos longos com a gravel. Mas assim, se você tivesse, por exemplo, competindo, eu vou competir uma prova de gravel, e não de mountain bike, vai ser de gravel. Vou fazer o desafio de Aparecida, por exemplo, que é esse percurso, de gravel e não de mountain bike. Talvez isso exigiria algumas pequenas nuances no treinamento, mas não foi o caso. Então o que que nós fizemos? Lá no começo, eu tô com as suas planilhas abertas aqui, né, você vinha de um volume de treinamento bom, você vinha de uma carga de treinamento acumulada, boa, e aqui eu tenho aqui no meu lado o intervals, né, daqui a pouquinho a gente pode compartilhar, mas é só para já apresentar, você vinha, assim, de uma certa estabilidade de treino, mas com as suas demandas pessoais, né, de tempo, né. As suas demandas profissionais, de estudo, de família, que elas criavam restrições. Isso é muito importante. O que que você me apresentou? Lá no começo, lá em janeiro, você tinha 2 horas por dia para treinar e o domingo livre para fazer treino mais longo. Então a gente aproveitou isso bem, né. Você treina com potência, então a gente também você não tem rolo, treina com potência, não tem rolo, e mora numa região muito propícia para treinar. Você tem planos, você tem algumas subidas, você tem possibilidade para ir para locais com bastante subida, né. Então, juntando essas peças todas do quebra-cabeça, a gente começou pensando na potência. Vamos ver o que que você é capaz hoje em dia. A gente fez um teste de performance lá no começo, a gente regulou as suas zonas de frequência cardíaca de acordo com o que você era capaz de fazer naquela época, né. Começamos a fazer alguns trabalhos específicos focados em torque, então o pessoal às vezes conhece como Big Gear, né, que é aqueles trabalhos com cadência bem travada, numa intensidade elevada. A gente fez muito trabalho de torque. O trabalho de torque ele é super importante, primeiro porque você tinha muitas subidas no percurso, subidas muito Isso isso foi um ponto, voltando um pouquinho atrás aí, do meu lado agora, vendo isso, eu senti ali que quando começou o mês de janeiro, que foi quando realmente nós começamos fazendo essas planilhas, tudo certinho, seguindo a planilha, eh, fazer treinos zona 2, fazer esse treino de, vamos dizer assim, estabilizar o coração para o que vai ter pela frente, né, manter as zonas bem definidas e o coração estar habituado nesse consumo de energia de zona 2, usar gordura como energia e tudo mais. Para mim, no início foi, assim, hã, médio. Eu não vou dizer que foi fácil e também não foi muito difícil, mas era um pouco cansativo. Eu realmente me cansava nesse lance de manter zona 2 porque eu ficava muito naquela: "Ai, zona 2 de potência, zona 2 de potência", mas daí a primeira coisa que você me falou nos treinamentos foi: "Quando eu falar em zonas com você, eu estou sempre falando em cardio, zonas cardio", e isso pra mim mudou muito na minha cabeça. Isso mudou muito na minha cabeça, porque eu estava sempre muito centralizado de potência é o que interessa, o potencímetro é o que é o meu melhor amigo, eu preciso de estar na zona 2 de potência, e às vezes a zona 2 de potência não vai bater com a zona 2 de cardio. perfeito. Isso aí, Gabs, vamos falar um pouco disso, que eu acho que isso é super legal para muita gente, né. Quando você começou a treinar, eu te falei isso, falei: "Ó, quando eu falar de zona, a gente está falando só de frequência cardíaca". E não é, na verdade, porque tem uma discrepância entre a zona de potência e a zona de frequência cardíaca. É porque quando a gente está trabalhando zona 2, a gente não faz zona 2 só porque por motivo nenhum, num vácuo, porque eu vi na internet. A gente faz zona 2 porque a gente tem um objetivo a cumprir com aquele treino, que é promover uma adaptação, fisiológica, que essa adaptação ela ocorre numa determinada faixa de esforço, tá, não numa determinada faixa de trabalho. Qual que é a diferença disso? Quando a gente quer olhar trabalho realizado, a gente vai falar de potência. Quando a gente vai falar de esforço, a gente olha a frequência cardíaca ou esforço percebido, né, aquela coisa mais subjetiva. Então eu queria te colocar o seu corpo num determinado regime de trabalho, né, e isso a gente consegue monitorar pela frequência cardíaca. Por isso os treinos em zona 2, eu sempre, com praticamente todos os atletas, eu trabalho baseado em frequência cardíaca, né. Às vezes o pessoal fala assim: "Ah, agora eu tô com medidor de potência, mas eu tô seguindo a zona 2 da potência". Você está olhando o output, você está olhando o trabalho, você está olhando a entrega final, né.
E se você está muito cansado, ou se o seu FTP está incorreto, ou se você está desidratado, se está muito quente, isso muda muito a sua frequência cardíaca. Às vezes você está cumprindo o trabalho que você quer realizar, a potência, mas você está submetendo o seu corpo a um esforço acima ou abaixo daquele que você acha que deveria estar fazendo, e está acessando outros mecanismos fisiológicos de conversão de energia. Então, na verdade, você está fazendo um outro treino que pode ser mais desgastante ou menos estimulante, e não está fazendo um treinamento otimizado e acha que está fazendo bom treino porque está seguindo potência no treino de resistência, tá? Aí, mas vai descartar a potência? Não, a gente usa a potência, né, para poder fazer análise do treino. E outra, a gente vai aos poucos, e tenho certeza que você foi incorporando isso, você vai migrando para um controle da potência nesses treinos de zona 2. E naturalmente você começa a fazer o treino de zona 2 pela frequência cardíaca, mas monitorando a potência. Isso é difícil, isso faz com que o treino zona 2 ele seja um treino difícil, porque é um treino com baixa variabilidade, ou seja, a potência normalizada e a potência média são muito próximas, você não pode ficar aliviando, relaxando. Primeiros 2 meses eu te diria que zona 2 não é fácil. Primeiro porque você ainda não está condicionado para estar nela suficientemente sem sofrer. Então até que você consiga ficar condicionado, você só está sofrendo 2 horas, 1h30, 2 horas. Quando você começa já ficando ali tranquilo, vamos dizer assim, confortável, que até no intervalo dá para dizer lá, quanto conforto foi bom esse treino? Foi fácil, foi moderado, foi forte, difícil e tal. Quando já começa ficando fácil, aí você fica na tentação de: "Eu posso dar mais. Não, mas eu tenho que manter a zona 2. Mas eu quero dar um sprint, eu quero fazer mais forte", mas você tem que manter a zona 2. As pessoas acabam se esquecendo que, por ter uma boa estrutura de zona 2, isso é uma coisa que eu até fiquei, pesquisando e vi recentemente aí nos artigos, ter uma zona 2 boa, onde nós temos todo esse fluxo de sangue mitocondrial ali, vai nos ajudar até mesmo a tirar o ácido lácteo depois de uns esforços muito grandes. Então, se temos toda uma transição de sangue muito fácil durante o corpo todo, né, por causa da zona 2 estar bem treinada, isso vai nos ajudar para recuperar. Então a zona 2 é muito além do que estar preparado para o esforço, mas é também para ajudar na recuperação também, pós o grande esforço, né. Sim, porque a fundação aeróbia, ela vai ser a base de tudo. Então, quando você faz um esforço mais elevado, então você tem uma produção de lactato, esse lactato ele vai ser reconvertido, né, eh, e você ter, assim, uma maior eficiência enzimática, mitocondrial, ajuda nesse processo, de fato, né. Você consegue recuperar melhor dos esforços, e é como se você fosse fazer uma cesta no basquete, de cima de um banco, sabe, você já consegue pegar naquele esforço vindo de uma plataforma mais alta, né. Sobre o assunto zona 2, então, assim, outra questão, né, que tem um mito muito grande, as pessoas, eu tinha isso, mas lendo ciência, entendendo, conversando com, né, conversando com treinadores internacionais que estão produzindo ciência, hoje em dia eu entendo que quando a gente faz aquele zona 2 alto, regular, que ele é ali marginalmente zona 3, as pessoas têm muito medo de zona 3. Qual que é o problema da zona 3, aquela zona 3 baixinha ali entre zona 2 e zona 3? Você tá queimando um pouquinho mais de carboidrato, gastando um pouco mais de glicogênio, você está produzindo mais trabalho, fazendo uma potência um pouco mais alta, você está induzindo um pouco mais de desgaste, torna o treino mais cansativo, e aí é que está o problema da zona 3. Você aumenta a carga, sabe. Você pode tornar tudo que você está fazendo um pouco mais desgastante, mas você treinar um pouquinho ali de zona 3, né, tipo aquela zona 2 que fica transitando entre a zona 2 mais alta e a zona 3, não invalida os benefícios do treino zona 2, tá. Então tem aquela coisa: eu tenho que treinar muito levinho, muito tranquilo". Não é bem assim, né, o problema são aquelas variações mais intensas, mais explosivas, tá. Então isso é muito legal também, porque isso é mais um fator que faz com que esse treino básico de resistência, ele não seja fácil. Vai fazer um zona 3 2 horas baixinho, regular, sem aliviar, rapaz, não é mole. E como é que isso se converte em benefício lá no caminho da fé, né? Te Cara, torna muito logo depois dessa parte da zona 2, justo depois dessa zona 2, eu entrei num bloco de treinos que foi ali 1 mês e meio quase,
antes de você começar passando os intervalados mais longos e tudo, para ver como é que eu me comportava em alto desempenho cardio e tudo, em estresse, né, como você falou, eu fiquei naquele parte de torque que você falou. Mano, esses meses de torque, eu acho que nunca sofri tanto na minha vida, porque eu tinha que estar mantendo uma potência que normalmente eu até faria uns 250 watts e tal, mas a 50 RPM, 50 de cadência, 50 rotações por minuto na cadência. Então era assim, ó. Pá, 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 pá. O 50 era mais ou menos nesse ritmo aqui, ó. Mas a 250 watts. Então eu tinha que estar mantendo 250 e mantendo a cadência, estando na subida perfeita ou na reta perfeita ou alguma coisa que desse. Era basicamente sempre em subidas, né? Como o seu treino indicava. Todas as subidas, manter 250 watts e manter 50. Aí, meu amigo, quando você e você pensa pelos números que não é grande coisa, mas quando você faz, quando dava 1 hora de treino, eu já estava assim: "Acaba, acaba logo, por favor", mas ainda tinha mais 1 hora para fazer disso. Então, tipo, foi essa eu acho que foi a parte mais dolorida. Até quando foi depois a parte que eu ficava 6 minutos em 300 watts e depois 4 minutos menos, até essa parte de autenticidade eu achei mais tranquilo, vamos dizer assim, do que comparado com essa parte de torque. Eu achei Esses pelo menos a treinos parte de tá, torque. esses treinos te deixavam muito cascudo, cara, porque assim, pensa bem, você fazendo um trabalho prolongado de torque, que é um trabalho inicial de torque, e depois a gente migra para mais curto e mais intenso. Agora eu preciso até ver se você chegou a fazer desses, mas a gente vai induzindo um desgaste na musculatura, que na parte final do treino você já está recrutando outras unidades motoras, porque você não tinha tempo para fazer fortalecimento. Isso é uma coisa importante para lembrar, né. Quantos agachamentos você fez esse ano? Nada, zero. Nada. Não Você não foi na academia nenhum dia, 6 meses sem pegar peso, nada. exatamente. Então a gente precisava fazer o seguinte, chega lá no caminho da fé, no terceiro, quarto dia, cara, a sua musculatura já está detonada, e o que que vai entrar em ação para poder, né, você vai acabar sofrendo muito, tendo cãibra, tendo dores, então a gente precisava preparar amplamente essa musculatura. A gente tinha uns treinos longos de final de semana, que você sempre fez muito bem, mas esses treinos de torque prolongados, eles faziam isso, eles te desgastavam e te obrigavam a realizar esse trabalho com a musculatura desgastada, recrutando outras regiões do músculo e fazendo uma preparação mais completa, né. Fazendo um último parênteses, daí você segue na sua explicação, eu nos últimos 3 semanas, 4 semanas antes do Caminho da Fé, uns amigos meus também estavam treinando, obviamente, mas sem assessoria nem nada. E eles estavam fazendo subidas e tal, e eu via as potências deles comparando com a minha e tudo mais, e falei: "Cara, eu sei que esse cara é muito mais forte que eu, porque ele malha todos os dias na academia. O cara é rato de academia, ele é mais jovem do que eu, 10 anos mais jovem, ele é mais forte e ele tá fazendo menos potência". Eu falei: "Ô brother, faz o seguinte, quando você for fazer essa subida, mantém 300 watts, que você é mais forte que eu, mais leve, mais jovem, mantém 300 watts, numa cadência de 50 em 60. Você tem potencímetro também e tudo mais". Aí quando ele fez, no mesmo dia que ele falei: "Cara, não tô sentindo as minhas pernas", eu: "Pois é". Então uma coisa agora pratique esse treino durante as próximas 2, 3 semanas antes do depois para uma semana para o Caminho da Fé, e você vai ver depois os benefícios que você vai te dar, porque é surreal. Aí ele realmente ele e mais um outro brother que fizeram isso sentiram muita diferença. Sentiram que houve progressão, porque era aqueles caras fortes, mas não estavam sendo conduzidos bem no treino da bike, né. Uma coisa é academia, outra coisa é na bike. Sim, sim, exatamente. Eu tô olhando aqui as suas planilhas, eu tô vendo aqui que assim, tinha uma coisa que você estava falando aí do Letap, eu não estava me lembrando agora, né. O Letap Cunha, ele casa muito bem com a preparação para o Caminho da Fé pela questão da dificuldade do percurso, né. Então, por exemplo, se você tivesse treinando para uma prova, sei lá, uma outra prova que fosse muito de pelotão, muita velocidade, muita explosão, seria um pouquinho diferente, mas o Letap Cunha, ele era aquele caráter de sobrevivência igual, Uhum, né, no exato. seu caso. Uhum. Subidas muito íngremes, muito desgastante. Bom, você não fez o Letap, a gente, né, teve toda aquela questão, inclusive depois o pessoal pode ver o outro vídeo que você fez, né, que você explica muito bem, ficou muito bacana. Mas a gente fez caiu, né, a época que seria o Letat Cunha, caiu aquela época que você estava fazendo alguns treinos extremamente duros. Mas antes de chegar lá, vamos falar um pouquinho dos treinos de alta intensidade que você fez, né. Porque a gente começou trabalhando tiros curtos, agora não de torque nem o zona 2, vamos falar daquele treino de altíssima intensidade. A gente começou trabalhando tiros de 1 minuto, né, que eu tinha esse objetivo de descolar você de uma linearidade, de uma monotonia que você tinha de estímulos,
e ver como é que você respondia, o que que você conseguia produzir de esforço e trabalho, como que você recuperava, como que era até a parte da sua cabeça em relação a esses treinos, né. Uhum. Foi super bacana e também era um estímulo de VO2 elevado, próximo ao VO2 máximo, né. E aí, isso deu a base para a gente migrar depois, ali no começo de fevereiro ainda, meados de fevereiro, a gente começou a fazer tiros de 4 minutos acima do FTP, né. Depois a gente passou esses tiros de 4 minutos para tiros de 6 minutos, né, eram 4 de 4 minutos, a gente passou a fazer 4 de 6 minutos, com um intervalo de descanso grande entre eles, então assim, visando muito bem a qualidade, né, de cada tiro. Até porque como você não ia competir, não importava tanto a repetibilidade sequencial, né, então assim, ó, beleza, ele vai fazer um esforço, dá um tempo para ele recuperar, mas eu quero que ele faça aquele esforço de novo bem. Aí você me perguntou lá no começo o seguinte: "O que que eu fiz para você? O seu treinamento foi parecido com os de outras pessoas? Foi diferente?" Assim, para mim, o trabalho de cada um é individual, né, nunca vai ser assim uma coisa copia e cola, mas tem tendências que são similares, né, então no seu caso, vir do que você fazia e afunilando em termos de especificidade, né, como é o seu objetivo, teve um grau disso, né. Isso depende muito do tipo de objetivo. Se você, por exemplo, falar para mim: "Ó, agora eu quero treinar para o Letap de Campos do Jordão, que eu quero fazer em X tempo". É um objetivo bem mais específico, aí a gente consegue afunilar muito mais o treinamento. Para algumas pessoas é assim, para outras pessoas é uma estratégia diferente, para outras pessoas às vezes é um esquema de periodização invertida, então isso varia muito. O que eu ia te perguntar era, com relação a pessoas que, por exemplo, não farão ou não fizeram ou não fariam um treinamento desses, assim, com assessoria. Eu procurei assessoria, fiz esse trajeto e vi que teve resultados. Quem não procura uma assessoria e faz sozinho e tudo mais, o que que a pessoa pode, às vezes, encontrar ao longo do caminho? Será que ela vai ter eh, às vezes, um consumo errado de energia, por exemplo, no fundo de consumir tanta energia ao ponto de até consumir músculo? Ela vai perder massa muscular porque ela está fazendo os treinos errados, ela está gastando, não está consumindo carboidrato suficiente, então ela vai até regredir um pouco de força ou não, quando ela não tem uma assessoria de treinador, de nutricionista. Acho que isso pode acontecer também, né? Geralmente, assim, da minha experiência, as pessoas que tentam treinar de maneira organizada, sistematizada, mas sem uma orientação, muitas vezes eles erram no direcionamento de, não fazer um treino forte e duro, tão forte e duro quanto deve ser, e no momento que tem que ser, fica numa coisa média e às vezes na hora errada. E os treinos mais leves e moderados, às vezes eles não são adequadamente leves ou adequadamente moderados, e também não acontecem nos momentos que eles deveriam acontecer, né. Então a pessoa às vezes acaba treinando muito. Ter mais métricas ajuda muito, né, ter o potencímetro, ter a fita cardio, ter isso e aquilo ajuda demais. Eu vejo isso pelo próprio esforço intervalado que eu fiz agora no início da semana, foi, terça-feira, que tipo assim, ou coisa difícil de manter os 360 watts que você pede. Eu ia para 400, todo esforço eu passava 400. Aí tudo bem, legal passar 400, vou para 400, consegui sobreviver. Mas quando chega na oitava repetição, eu já não conseguia manter nem os 360, né? Porque eu já E tinha aí, cara, extrapolado desde o início. Desde o início eu já tinha extrapolado os 360, já estava sempre a mais. E aí um treinador humano aí é onde o treinador humano faz a diferença, porque acho que a gente pode depois fazer um encontro para a gente conversar sobre inteligência artificial, que é um tema muito bacana. Mas assim, você, por exemplo, fez um treino que você fez a mais. Fala: "Cara, estava com perna boa, ao invés de fazer os 360, eu fiz 400, eu fiz o treino inteiro". Qual que é a implicação disso? Você, deixou de cumprir o objetivo do treino? Você não atingiu os benefícios daquele treino? Sim, não, né. Isso impacta os treinos seguintes? Então, assim, isso não é óbvio. tudo, né? Isso não é óbvio, porque às vezes, outro dia, um atleta chegou para mim e falou: "Olha, você passou um treino aqui nessa faixa de potência, eu fiz a mais, estava me sentindo bem, consegui cumprir o treino". Em algumas situações, isso vai ser assim, ó: "Pô, legal, que bom, deu certo, ótimo, perfeito". Mas tem situações que isso vai ser o seguinte: "Olha, isso não deveria ter acontecido, porque isso vai ter consequências", né. Isso depende sempre de cada situação, de cada contexto, de cada atleta, o momento do treinamento, tá.
Então, assim, para quem não treina, sob orientação, tem várias implicações, né, não tô querendo fazer terrorismo, até porque tem muita gente que treina por conta e treina muito bem. Mas geralmente falta esse olhar de fora, de alguém que vê uma outra perspectiva que a pessoa está fazendo, e falta essa gestão correta dos momentos e das intensidades também. Uhum. Tem mais alguma Vargas, questão aí, Manu? eu acho que é isso, cara. Nossa, excelente conversa. Acho que dá para abrir a mente de muitas pessoas que nunca pararam para pensar em treinar com uma assessoria, nem que seja por alguns meses, né? Nem que seja, por exemplo, contrata para 4, 5 meses, 6 meses e treina para você começar entrando nesse universo que eu acho que o mais importante é da constância, desse regulamento de eu com este treino eu vou me conhecer e agora eu sei como eu devo prosseguir também, né? É, sozinho, caso acabe o meu tempo de assessoria, depois eu vou continuando a treinar, eu pelo menos tenho uma linha de saber o que, que eu estava fazendo certo. Olha, enquanto eu treinei com ele, deu certo dessa forma, então eu vou repetir essa fórmula, né? Eu acho que muita gente, Babas, muita gente pensa que treinar, assim, acompanhado significa que a pessoa vai ter um carrasco na vida dela, né, eu não sei, eu imagino que muita gente acha: "Não, mas eu não compito, eu não quero sofrer tanto", e na verdade muitas pessoas que começam a treinar comigo falam: "Nossa, na verdade eu tô me sentindo melhor, mais recuperado, mais descansado, porque a gente consegue fazer muito duro na hora que tem que ser, no momento muito pequeno". Então tem Teve um amigo meu que, justamente faltando 2 meses e meio, mais ou menos, ele soube do Caminho da Fé, quis ir com a gente, não tinha bike, comprou uma bike pra isso, uma mountain bike pra isso, e eu falei pra ele, cara, você precisa de treinar com o Vargas, você tem que treinar estruturado, senão você não vai aguentar, vai por mim, você não vai aguentar. E ele entrou contigo em contato, começou treinando, e toda vez que eu encontrava com ele durante a semana, eu falava, e aí, tá dando certo? Ele, cara, pra mim tá sendo tudo base, tudo treino leve, tudo... Mas quando chegou no Caminho da Frente, ele disse, cara, esse treinamento base me fez a diferença, porque ter alguém controlando, ter alguém vendo, alguém monitorando, é aquela força de dizendo assim, eu tenho que fazer certo, a pessoa vai me ver depois, ele vai me cobrar. Ter essa cobrança de professor-aluno mesmo, né? De tipo, você fez nota 10 pra você fez, não, nota 9 ainda. Você, putz, eu quero nota 10. E normalmente quem tá ligado no esporte é uma pessoa que gosta de superar e gosta de ter bons desempenhos, né? Eu não tô dizendo que é aquele aluno CDF e também não é aquele aluno mega largado, mas é o aluno que realmente vai querer ter uma boa nota, 9, 10, vai procurar ter uns bons resultados, né? Então ele era um incentivo para ele sempre estar dando certo. E isso agora se traduzindo lá na montanha, lá na Luminosa, quando eu tô pedalando com outros meus brothers, os outros éramos 16, 8 mais fortes treinados e outros mais ou menos não tão treinados, que nem tinha assessoria nem nada. Então os 8 que estavam treinados, mais fortes, um acaba também se alimentando o outro. Putz, se ele não tá botando o pé no chão, se ele não tá desistindo, eu também vou continuar. Então eu tava na frente de gravel e um brother meu bem forte estava atrás. E eu pensava, o cara forte tá atrás de mim. Eu não vou deixar ele me ver desistir. Eu vou continuar mantendo essa potência e vou continuar pedalando. E ele atrás pensava, se o Gabas tá na minha frente de gravel e tá dando conta, eu não vou desistir também, eu vou manter. Então nós os três, todo mundo tava encaixado sempre assim, um dependendo do outro, mentalmente, sem querer saber, né? No final nós conversamos sobre isso, mas ali na hora isso ajuda muito, né? O treino em grupo, ter alguém te cobrando, treinador, né? Quer seja eu com mais tempo de treino, quase 6 meses, ou quer seja esse meu brother que começou só com 2 meses contigo, mas ter essa parte de treinadores, aluno, professores e amigos junto ajuda demais, né? E também tem uma coisa, Gabas, quando a pessoa tá treinando, por exemplo, acontece alguma coisa, fica doente, tem uma viagem a trabalho, fica ali, fiquei 1 semana sem treinar, 2 semanas sem treinar. É muito fácil a gente se perder, né? Falar, bom, e agora, né? Então, assim, o nosso trabalho também, ele contribui muito para isso, para ajudar a pessoa a se organizar, retomar, voltar a encontrar o caminho, né? Encontrar o fio da meada, né? Eu falo muito, o pessoal tá cansado de ouvir, olha, a gente não pode deixar a peteca cair, sabe? Às vezes a peteca tá lá embaixo, com o arco no chão, mas a gente vai trabalhando de volta. Então, assim, a minha linha de trabalho, que você experimentou um pouco dela, né, nesse período, é uma linha de trabalho de muito contato, de muita atenção, ouvir, adaptar tudo às suas necessidades, né, e ser muito realista em relação às suas demandas, às suas necessidades, né, às suas condições,
estar muito atento também ao retorno que você dá em relação aos treinos, como você está se sentindo, né? A te preparar, Gabas, e você acha que passou um pouco por isso, te deixar preparado também para adaptar, sabe? Se você tá num dia que está se sentindo forte, ou num dia que está se sentindo cansado, ou se você não tá vendo sentido mais nas coisas, enfim. Eu gosto que o atleta, ele seja, ter um grau de autonomia e de maturidade, ele aprenda também, né, a saber avaliar o que ele está fazendo, entender o que ele está fazendo, por que que ele está fazendo aqueles treinos, e se for necessário, adaptar, né, em prol dele mesmo. Excelente, Vargas, é isso aí. Obrigado pela Legal, valeu. Valeu pelo papo e em breve a gente volta aí para bater papo sobre outros assuntos, hein? sucesso. Temos alguns aí no caminho aí, prontos, né? Então, estamos aí fazendo tal grande pedido pela galera de bicicletas mountain bike, Ai, de verdade, está no forno, cozimento lento. nacionais, estrutura, geometria, vamos, tá no forno. Isso logo um dia vem aí. Valeu, Vargas, bom dia pra você. Valeu, um abraço, cara. Obrigado. Abraço.